Que essa seja a sua oração realmente. Deus, quanto maior o Senhor é em minha vida, mais eu vou adorar o Senhor. Então adore a Deus com tudo que você é. Deus de pactos. Nosso Deus, tudo que Ele prometeu, Ele sempre cumpriu. Todas as promessas Ele cumpriu e jamais vai deixar de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Então cante. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou. Abrigo da tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti. Em teu amor, nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho redenção pelo sangue que descansa em teu altar. Para mim, a graça e o perdão são os frutos de viver em comunhão e adoração. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Oh, oh, cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pactos, Deus de pactos, guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou Irmãos, abram comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, 17 e 18.
Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Verso 3 diz que Isaque enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Verso 14 diz que Isaque possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Verso 15 diz, por causa da inveja, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amados irmãos e irmãs, vamos pensar nesta noite sobre avivamento. Avivamento. Eu creio que Abraão, pai de Isaque, fora um homem perito, sábio, para descobrir novas fontes de águas. Imagina vocês, meus irmãos e irmãs, os irmãos, as irmãs, imaginemos juntos o dia em que Abraão descobriu aqui em Gerar este poço de água. A alegria, a satisfação, o prazer em ver os seus filhos, ver a sua família, ver os seus servos e rebanhos desfrutando de algo importantíssimo, de algo tremendo que era água. Pensemos caminhando por um deserto, aquele sol terrível, aquele sol que estava judiando dos seus filhos, num calor quase insuportável, e de repente ali no deserto, Abraão, na sua habilidade, descobre água. E a alegria das pessoas, a alegria dos povos, das tribos, em poder matar a sua sede, em poder refrescar, em poder se deliciar de algo tão importante, tão nobre para a vida da nação de Israel, para o povo de Deus, para Abraão e seu povo. Eu vejo este primeiro momento, meu irmão, minha irmã, como o primeiro momento da igreja primitiva, quando a igreja descobre a fonte da vida, quando a igreja é impactada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E ali diz a Bíblia que as pessoas se reuniam de casa em casas, no templo e nas casas, orando. Naquela época não precisava empurrar ninguém para a igreja para uma reunião de oração. E era quase impossível afastar alguém de uma reunião de oração. Parece que havia um imã, parece que havia algo que atraía as pessoas, e paravam com tudo que estavam fazendo, porque era momento de buscar a Deus, era momento de oração, era momento de busca pelo eterno. E diz a Bíblia neste primeiro momento que a igreja, se deliciando das coisas de Deus, naquele prazer, ouvia a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. E ali, meu irmão, minha irmã, diz que ninguém considerava exclusivamente sua, nada do que possuía, tudo lhes era em comum. Esta era a vida da igreja primitiva. Como era também a alegria de Abraão quando descobre ali o poço ou os poços. E Abraão agora tem um filho, seu filho Isaque. E Isaque, que diz a palavra, nós lemos, começa a ficar rico, prosperar, enriqueceu muitíssimo, enriqueceu de uma maneira maravilhosa. E diz a Bíblia que o crescimento de Isaque, a prosperidade de Isaque, o desenvolvimento de Isaque, pensemos em Isaque, meus irmãos, como sendo a igreja. O crescimento da igreja Isaque, o progresso da igreja Isaque, trouxe inveja para os filisteus. E diz a palavra do Senhor aqui,
que os filisteus ficaram com inveja. E Abimeleque, verso 16, manda entulhar os poços. E após entulhar os poços, ele fala: Isaque, vai embora. Não dá mais para nós continuarmos juntos, porque o seu povo é mais numeroso do que o meu. Vai embora, Isaque. Isaque sai dali, verso 17, e se acampa no vale de Gerar, onde habitou. E o verso 18, que é a mensagem de hoje: tornou Isaque a abrir os poços que lhe se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Meus irmãos, Isaque, ao chegar em Gerar, ele está diante de uma necessidade. Se a mesma não fosse suprida, Isaque morreria. Imagina assim comigo, aquela multidão ali, diante de algo absolutamente necessário. Nós precisamos agora de água, e se nós não tivermos água, nós vamos morrer. A esposa vai morrer, os filhos vão morrer, os animais vão morrer, tudo vai morrer. Nós estamos diante de uma necessidade urgente. Meus irmãos, avivamento é necessidade urgente. Avivamento é esta água que já fora bênção na vida de outros e tornará ser bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma necessidade urgente. Avivamento não pode ser visto, percebido ou desejado e almejado como algo a mais, como um acessório, como um prazer, como um momento de entretenimento, como mais uma onda da igreja. A água para Isaque, meu irmão, minha irmã, não era mais uma onda para Isaque, não era mais um momento para Isaque, não era um prazer pessoal de Isaque, não era entretenimento para os meninos, para as meninas de Isaque, seus filhos, não era acessório naquele momento, era algo principal. E o principal é água para viver. O diabo sabe que avivamento é necessário, e ele não quer que tenhamos avivamento. E notem que os filisteus cientes, se Isaque beber desta água, ele vai continuar prosperando, vai continuar avançando, e nada, nem ninguém pode segurar Isaque. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou entulhar os poços de Isaque. Eu vou jogar entulho, eu vou jogar areia, eu vou jogar terra nesses poços. E eu vou impedir que Isaque beba desta água. Isaque vai quebrar a cabeça. Isaque vai para a direita e para a esquerda. Isaque vai ficar andando errante pelo deserto. Isaque vai ficar, meu irmão, minha irmã, zigue-zagueando pelo deserto. E ele vai morrer. Porque ele vai chegar no poço aqui e vai ver neste poço entulho, vai ver areia, vai ver terra neste poço, e vai dizer assim: olha, aqui não tem água, olha, acabou a água, não tem nada aqui, só entulho, vamos para outro lugar. Mas meu irmão, minha irmã, Isaque, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, não é à toa que é chamado Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ele não se contenta. Isaque não diz assim: vamos buscar água em outro lugar, não, vamos chamar alguns peritos, algumas pessoas, caçadores de água, de poços, de fontes, novas fontes. Não, eu não preciso de um novo poço, eu não preciso de uma nova fonte, eu não preciso de perito, dizia Isaque, porque eu sei que aqui, neste lugar, tem água. E o que impedia que Isaque visse a água e bebesse da água foram os filisteus, que entulharam os poços de Isaque. Meus irmãos, o que impede o pleno avivamento nos dias atuais é a ação dos filisteus. É a ação dos filisteus.
Os filisteus, ao longo da história, têm entulhado nossos poços. E o entulho dos filisteus tem sido a barreira, o obstáculo para o pleno avivamento. Mas se nós, como igreja de Deus, como nação do Senhor Deus, tirarmos este entulho, haverá um avivamento, porque estaremos novamente, irmãos e irmãs, diante da água. Encare assim avivamento, algo absolutamente necessário, algo absolutamente urgente. Se não acontecer, nós vamos morrer. E Isaac começa a tirar o entulho. E eu lhes pergunto nessa noite, quais são os entulhos que os filisteus têm lançado sobre os poços, para que nos impeçam de beber dessa água? O primeiro grande entulho dos filisteus é o chamado deísmo. Deísmo tenta alienar a pessoa de Deus. O deísmo tenta alienar a pessoa de Deus. E o deísmo diz que Deus é como um grande relojoeiro, que construiu um grande relógio, deu corda nesse relógio, deixou o relógio trabalhando sozinho e foi-se embora, como um relógio que trabalha sozinho e não precisa mais do relojoeiro. Isto é filosofia chamada deísmo. É entulho dos filisteus sobre os poços, para dizer que Deus fez o mundo, estabeleceu as leis no mundo, as normas do mundo, e Deus, após isso, Deus foi embora. Deus não se preocupa, Deus não está importando com você, Deus não se importa com você, Deus não liga para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia. Este é o entulho dos filisteus sobre os poços. E nós, como Isaques, devemos dizer: isto é mentira. Porque Jesus Cristo disse em Mateus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus passeia no meio da igreja, e Ele nos tem como liderança na palma da sua mão. E a Bíblia diz no Velho Testamento que o nosso nome está gravado na palma direita da mão do Senhor nosso Deus. Note, meus irmãos, avivamento começa quando nós, como igreja, quebramos essa filosofia dizendo: Deus não está alienado, Deus não se importa. É mentira. Deus se importa conosco. Deus caminha com a igreja, Deus sente a dor da igreja, Deus sente a dor da sua ovelha, e nós somos ovelhas do Senhor Deus, amém, igreja? Quando isso começa a acontecer, essa distância entre o ser humano e Deus começa a diminuir, porque nós trazemos pela pregação do Evangelho, meu irmão, minha irmã, nós trazemos pela pregação do Evangelho a presença de Deus para as pessoas. E as pessoas começam a perceber: olha, eu falei com Deus, Deus realmente existe, Deus realmente é real, Deus realmente é verdadeiro, e eu falei com Ele hoje em oração. Notem, amados, essa importância. Avivamento nada mais é do que a presença real de Deus conosco. É você orando, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou falando contigo. E você é avivado porque você sente a presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a oração não torna para você algo cansativo, algo chato, algo pesado, algo até ridículo. Não. A oração na vida daquele que foi avivado pelo poder de Deus torna tremendamente prazeroso em nome de Jesus, amém, igreja? Isso é avivamento. Imaginem os amados, as pessoas descobrindo: Deus se importa comigo, Deus me ama, Deus está do meu lado, Deus está aqui me abençoando, me fortalecendo, Deus existe. Então as pessoas começam a levar os seus problemas para Deus,
As pessoas começam a confiar em Deus, as pessoas começam a buscar a Deus. Não é mais o sacerdote, não é mais a liderança, não é mais o clero que está à frente, mas é o povo agora sabendo que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. O véu do santuário foi rasgado e nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Ah, meu irmão, aí então começa algo tremendo, poderoso na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vê o povo de Israel sofrendo 430 anos lá no Egito, o povo de Israel padecendo no Egito, e você, Deus, vê a pessoa de Deus se importando com as pessoas, ouvindo o clamor das pessoas, ouvindo o choro das pessoas, e Deus descendo para livrar as pessoas. Época de avivamento, as pessoas começam a perceber a presença gloriosa de Deus. É o Deus que caminha conosco, em nome de Jesus. Mas o que é ainda mais este entulho? O entulho, meu amado irmão, minha amada irmã, são as negligências, o encobrimento de certas verdades bíblicas. É entulho sobre os nossos poços. Eu repito, o encobrimento de certas verdades bíblicas. Não ensina a Bíblia. E algumas verdades bíblicas são encobertas, são negligenciadas. Ah, não ensina isso não. Não, isso não pode ensinar. Vamos encobrir, vamos esconder. Vamos esconder. Não ensine certas verdades. Esconda certas verdades bíblicas. E a maior verdade bíblica, meu irmão, minha irmã, entenda muito bem nessa noite, que tem sido encoberta, que tem sido escondida, é a justificação pela fé. A justificação pela fé tem sido encoberta, tem sido escondida, não tem sido permitido ensinar. Agora você imagina comigo, Lutero leu a carta de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. E Lutero descobriu, meu irmão, minha irmã, que nós somos justificados pela fé, a justificação pela fé. Nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelos nossos méritos. A salvação é um ato da graça de Deus, segundo Atos dos Apóstolos, Evangelho de João, Apocalipse, Timóteo e a Bíblia inteira. Nós não somos salvos pelas obras, Efésios 2,9, não de obras para quem se glorie. Nós somos salvos pela graça do Senhor, e Lutero descobre isto. E Lutero então começa a pregar, meu amado irmão, minha amada irmã, a justificação pela fé. E Lutero causa um avivamento no século XVI. Lutero revolucionou a igreja do século XVI, porque ele descobriu a verdade da justificação pela fé. John Wesley, John Wycliffe, caminhando de Londres para uma outra cidade, senta um homem lá dele chamado Daniel Holland, e começa a dizer para ele, falando da justificação pela fé. E aquilo toma conta do coração do Wesley, John Wesley, Carlos Wesley, John Wycliffe e Daniel Holland, que pregava sobre a fé. E eles são impactados. E olha, meus irmãos, se você estuda a história da igreja, irmãos que estudam a história da igreja, o avivamento causado pelos irmãos Wesley, causado pelos grandes avivalistas, porque descobriram que nós somos salvos pela graça, somos justificados pela fé. Mas o filisteu, maldito filisteu, não quer que percebamos isto. Não estou entendendo? O filisteu diz: não, você é salvo pelas obras. Aí vem aquelas frases que não são de Deus: fora da caridade não há salvação. Isso não é de Deus. A esmola livra a alma do inferno e purifica de todo pecado. Isso não é de Deus. O que é de Deus é Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas quando as pessoas começam a tirar o entulho, a obra não te salva, os seus méritos não te salvam, você é salvo pela fé, é pela graça de Jesus. Você pode ser bonzinho, você pode ser maravilhoso, mas se você não aceitar o Jesus, você não é salvo. E a pessoa entende isso, meu irmão, minha irmã. Começa um avivamento em nome de Jesus.
Amém? Ministrando para um grupo, estão se preparando para o batismo. Um dos queridos ali, pessoa muito amada, quando eu ensinava a eles sobre a justificação pela fé, lendo textos bíblicos, que a obra não salva, como eu já disse aqui, repito, ser bonzinho não adianta nada, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, então sou salvo, mentira, sem Jesus não há salvação. Aquela pessoa disse assim, muito culta, pastor, eu não sabia disso, eu não sabia disso. E esta verdade da justificação pela fé começou a tomar conta daquele coração, e começou a causar nele tantas mudanças, que ele começou a pregar para outros, e essa pessoa fala lá fora agora, esta é a minha igreja, aquele é o meu pastor, porque abriu os meus olhos, e eu aprendi que a obra não me salva, mas é a graça de Jesus, não preciso do meu esforço, eu simplesmente preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e ele está numa empolgação tão grande, o grupo está numa empolgação tão grande, porque o entulho foi tirado. Imagina você, meu irmão, minha irmã, nessas festas que tem pela cidade, essas procissões, pessoas carregando ídolos, nas costas, se ajoelhando diante dos ídolos, e aprende na Bíblia que somos salvos pela graça de Jesus, que idolatria é pecado, que Deus abomina a idolatria, e lá no meio de uma procissão, vem a voz de Deus, alguém abre os olhos da pessoa, a pessoa entende, olha, isso não adianta nada, idolatria é fútil, é inútil segundo a palavra de Deus, porque tem que adorar somente a Deus, verdadeiro e puro, eu não preciso de obras, eu não preciso pagar promessas, eu tenho que aceitar a Jesus. Quando isso acontece, meu irmão, acontece o avivamento no século 21 em nome de Jesus. Mas o diabo, o filisteu, tem encobrido certas verdades bíblicas, e muitas vezes a igreja tem que se calado. Época de avivamento é época de abrir a palavra e pregar a Bíblia para as pessoas em nome de Jesus, amém, igreja? Uma outra verdade tem sido encoberta, a Bíblia como palavra de Deus, e as pessoas começam a dizer, não, o papel aceita tudo, e essa pessoa empolgada, que eu disse agora há pouco, dizendo, olha, eu aprendi na Bíblia, olha que apostila que o pastor me deu, eu aprendi, e outra disse para ele, você acredita nisso? Você acredita neste livro? Porque o filisteu tem encoberto uma outra verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. E as pessoas têm dito, papel aceita qualquer coisa. Você acredita ainda na Bíblia? Não acredito na Bíblia não. A Bíblia é um livro qualquer, como outro qualquer. Não, a Bíblia não. Mas a Bíblia diz que ela é útil para o ensino, repreensão, educação, correção, e torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, como diz Paulo a Timóteo. A Bíblia diz em 1 Pedro que a Bíblia não veio pela vontade humana, mas a Bíblia foi escrita com obra do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus, os 66 livros. A Bíblia fala de revelação, inspiração, iluminação. A Bíblia é a vontade de Deus revelada ao nosso coração. Homens foram inspirados para escrever a Bíblia, e nós somos hoje iluminados para entender a palavra de Deus. Mas o filisteu joga entulho no poço dizendo, não leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ficar doido, não é isso? Você vai ficar maluco se ler a Bíblia. Quem lê muito a Bíblia fica doido. Para de ler a Bíblia. Meus irmãos, minhas irmãs, por que tantos anos foi proibido a Bíblia na mão do povo? Só algumas pessoas podiam ler a Bíblia, só algumas pessoas podiam ter este livro, só algumas pessoas, não eram todas, eram só algumas, porque o filisteu estava jogando entulho. Mas quando você tira o entulho e diz às pessoas, olha, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a carta viva de Deus, e o povo começa a ler a Bíblia, o povo começa a meditar na Bíblia, seja a Bíblia evangélica, seja a Bíblia católica, apostólica, romana, seja qualquer Bíblia, pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Meu irmão, avivamento em nome de Jesus, quando você lê este livro, como Deus falando ao seu coração, e não só deixar aberto lá no Salmo 91, achando que vai adiantar alguma coisa, que não adianta nada. Porque o Salmo 91 começa dizendo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí então vem as bênçãos dos Salmos, mas deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não adianta nada. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso comer a palavra, pois avivamento é a Bíblia na mão do povo em nome de Jesus, amém, igreja?
Se nós queremos um avivamento no século 21, se nós queremos impactar a nossa geração no século 21, nós precisamos dizer ao povo: leia a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é papel que aceita qualquer coisa, não é um livro qualquer, não. Tentaram acabar com a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, tentaram destruir a Bíblia, mas louvado seja o Eterno, glória a Deus, nós temos ela nas nossas mãos hoje, em nome de Jesus. E todas as verdades concernentes ao reino de Deus, meu irmão, está aqui na Bíblia, em nome de Jesus, amém? Todas as verdades, todas elas. Avivamento é isso, é a Bíblia na mão do povo. A reforma do século XVI aconteceu por quê? Porque a Bíblia foi na mão do povo. Está chegando aí o dia 31 de outubro. O que é o dia 31 de outubro? Comemora-se o quê? Dia do quê? Muitos vão dizer dia do Halloween, dia das bruxas. Dia 31 de outubro comemora-se o dia da reforma protestante. É o dia em que a Bíblia foi colocada na mão do povo. É o dia em que o povo acordou para as verdades da palavra do Senhor. É o dia em que o povo deixou de ser subjugado por lideranças que queriam o seu enriquecimento pessoal e tirava a Bíblia da mão do povo. 31 de outubro é dia da reforma protestante, mas até isso o filisteu tenta encobrir dizendo: é dia das bruxas, é dia disso, daquilo, daquele outro. Não, é dia da palavra na mão do povo, em nome de Jesus, amém, igreja? 31 de outubro. Já viu algum outdoor na rua escrito dia 31 de outubro, dia da reforma protestante? Não é dia das bruxas, não, é dia da reforma protestante. Mas por que lança dia das bruxas? Para esconder o que aconteceu no dia 31 de outubro do século XVI, a grande reforma protestante. Quando Lutero e Calvino não queriam dividir a igreja, não queriam dividir a igreja protestante do lado, católica do outro, não. Eles simplesmente queriam que o povo voltasse para a palavra do Senhor. Eram muitos desvios, eram as indulgências, era a venda de terrenos no céu, era o enriquecimento ilícito, o empobrecimento do povo, o enriquecimento do clero. E aí de Lutero e Calvino disseram: não, está errado, nós somos justificados pela fé, a Bíblia nos ensina isso, a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que colocar a Bíblia na mão do povo em nome de Jesus, amém, igreja? Meu amigo, se tem uma Bíblia na sua casa, leia. Você que veio para a televisão, tem uma Bíblia na sua casa, leia a Bíblia. Não use a Bíblia como amuleto, não use a Bíblia como um livro mágico, não use a Bíblia para provar suas ideias, não, vai na Bíblia e deixa a Bíblia falar ao seu coração, meu irmão. Avivamento é algo urgente, ali tem água, ali tem bênção, ali tem unção, mas eu não estou vendo essa bênção, nessa unção, nesta água, porque tem entulho por cima. Mas quando a igreja vem como Isaac, tirando este entulho em nome de Jesus, a água começa a aparecer, e nós começamos, meus irmãos, a beber dessa água cristalina, e começamos a ter vida e vida abundante em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Uma outra verdade que os filisteus jogam entulho é que nós somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus, se não aceitarmos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É que o homem é pecador, está debaixo da ira de Deus, a Bíblia ensina isso, mas vão encobrir dizendo: não, que isso, espera aí, que isso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é brasileiro, no final dá um jeitinho, todo mundo vai ser salvo? Não, Deus não é só amor, Ele é amor, mas é também justiça, Deus é também juízo, e a Bíblia diz que aquele que está fora de Jesus é pecador, não teve o pecado perdoado ainda, está debaixo da ira de Deus. Como Jonathan Edwards pregou nos séculos passados, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas se o homem não entender que ele é pecador e que ele precisa da graça de Deus, ele não vai buscar Jesus. Se não entender que ele é pecador, está debaixo da ira de Deus, não vai buscar o Senhor Jesus Cristo. Vai achar que Deus vai dar um jeitinho, mas eu sou tão bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, Deus sendo amor vai me salvar. Chega lá também a lésbica, chega o homossexual dizendo: Deus vai me salvar também, Deus não me julga, eu sou amor, Deus é amor e tudo é amor. Mentira do diabo. A Bíblia diz que a humanidade, o ser humano é pecador. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, que todos pecarem destituídos estão da glória de Deus, e 6, 23, que o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se o homem não entender o seu estado de pecado, que Deus é justiça, que Deus é juízo, que Deus vai punir o pecador caso não se converta, não vai buscar a Deus. Mas o filisteu joga entulho, o filisteu joga entulho no poço, para que possamos buscar em outros lugares. Aí a água está ali, eu preciso simplesmente tirar este entulho, e que esse entulho nada mais é, nada menos do que o encobrimento de certas verdades bíblicas, e a negligência de ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Hoje fala-se muito em prosperidade, fala-se muito em riqueza, venha para Jesus, vai acabar teus problemas, fala-se muito nisso, já comentei isso aqui na igreja, fala-se muito em prosperidade, o evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, venham os aleijados, os coxos, os paralíticos, vocês vão ser curados, venham os problemáticos, endividados, e vocês terão as suas finanças melhoradas, mas não prega o evangelho da ira de Deus e da graça de Deus naquele que se converte a Cristo Jesus. E a Bíblia diz que adianta ter o corpo perfeito, sarado, mas ser lançado no inferno de fogo e enxofre, aonde nem, como diz Marcos, aonde nem, o Evangelho de Marcos, nem o verme morre, nem o verme morre. E Apocalipse 21, verso 8, vai para o inferno os covardes, assassinos, impuros, adúlteros, efeminados, também diz Coríntios, vai para lá também, mentirosos, etc. Apocalipse 21, 8, 22, 15... Evangelho de João fala disso, 1 Coríntios fala disso, aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, caso não tenham encontro com o eterno, caso não reconheça o tamanho do seu pecado e a sua necessidade urgente de ter encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ah, meu amado, as pessoas acham que podem ir de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma hoje, é filisteu entulhando os poços, é por isso que a igreja não experimenta um avivamento nos dias atuais. As pessoas pensam que pode de qualquer jeito, pode adorar no domingo e prostituir na segunda, pode adorar no domingo e adulterar na terça, pode pintar e bordar lá fora, que tudo é válido. A Bíblia diz, não, Deus não aceita isto, Deus quer vida pura em nome de Jesus. Mas enquanto o ser humano não reconhecer o tamanho do seu pecado, não vai buscar o eterno na sua vida para ser salvo em Cristo Jesus o Senhor. Mas o filisteu continua jogando entulho, o filisteu continua entulhando, o filisteu continua atrapalhando, que você, meu irmão, que a igreja, que a sua família, experimente o verdadeiro avivamento, quando o filisteu nesse entulho diz, tudo pode, tudo é válido. Mas você aprende hoje pela palavra de Deus, a igreja é Isaac, a igreja tem que olhar para o poço e dizer, aqui tem água cristalina, eu vou tirar este entulho e vou beber desta água e levar a minhas pessoas, os meus queridos, minhas ovelhas, meus amigos, minha família, a minha geração, a beber dessa água cristalina que está diante dos nossos olhos. Só não estamos vendo porque há muito entulho, mas nós temos a obrigação, o dever como igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, de tirar este entulho em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, meu irmão, minha irmã, haverá avivamento na vida da igreja. Não é o que a instituição diz, não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, nem muito menos o que o Papa diz, é o que a Bíblia diz, em nome de Jesus, amém, igreja? A autoridade máxima não é minha, a autoridade máxima é da palavra do Senhor nosso Deus. A igreja tem que caminhar em cima da palavra de Deus, a igreja tem que viver em cima da palavra do Senhor Deus, e nós temos que colocar a Bíblia na mão das pessoas. Nós temos que dizer para as pessoas, olha, abra os olhos, sai da ignorância espiritual. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus Cristo disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1, que era para Josué, nós ali no salmista, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra do Senhor Deus, meditar nela de dia e de noite, e nós iríamos ser bem-sucedidos, nós iríamos ser abençoados, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Ah, meu amado, avivamento é quando a pessoa descobre que a verdade está aqui na palavra do Senhor Deus, e ela passa a viver de acordo com a palavra de Deus. Ela deixa de lado os dogmas,
ela deixa de lado as tradições, ela deixa de lado o que ela pensa, deixar de pensar, ela começa agora a pensar e a viver segundo a palavra do Senhor. Aí começa avivamento em nome de Jesus, porque aí você começa a contagiar uma outra pessoa, uma outra começa a contagiar uma outra pessoa, e você vai ouvir muito essa frase: eu não sabia disso, eu não sabia disso. Ah, por que nunca me ensinou essa verdade? Eu não sabia. Por que nunca me ensinaram isso? Porque o filisteu não queria que você bebesse desta água que vai lhe trazer bênçãos na sua vida. Ele quer impedir que você receba avivamento. Isaac ali diante de uma necessidade absolutamente necessária, mas impedido de dela desfrutar por causa do entulho dos filisteus. Isaac não foi cavar em outro lugar, ele mandou tirar o entulho. Meu irmão, minha irmã, quais são os entulhos que os filisteus têm lançado sobre a sua vida, que tem lhe impedido de desfrutar e beber dessa água cristalina dada pelo Senhor? É achar que Deus não se importa com você? Mentira, Deus o ama. E a maior prova diz que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Que Ele venha ao nosso encontro. A Bíblia toda ela é isso, é Deus se revelando ao homem, é Deus buscando o homem para resgatá-lo. O homem pecador miserável, mas Deus dizendo: vinde a mim, vinde, arrazoais, vamos conversar, vamos discutir. Se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, e viva a minha palavra, para que você seja bem sucedido, abençoado. Meu irmão, comece a viver a palavra de Deus. Se você não entendeu de muitas coisas que o pastor pregou nessa noite, muitas coisas aí não consegui esclarecer a sua mente, eu digo mais uma: leia a Bíblia, comece a meditar na palavra, leia a Bíblia sem preconceito, leia a Bíblia sem estar preconcebido de algumas coisas, leia a Bíblia esvaziando de si mesmo, deixando que a Bíblia fale ao seu coração, porque a Bíblia não pode ser amuleto, a Bíblia não pode ser tida como um jornal, um livro qualquer. A Bíblia é o poder de Deus, é o poder do Evangelho, que vai abençoar as nossas vidas e vai nos transformar e trazer no século 21 um avivamento em nome de Jesus Cristo. Para concluir, quando Neemias tirou o povo de Israel do cativeiro babilônico, sabe o que Neemias fez? Diz a Bíblia, Neemias leu a Bíblia para o povo durante o dia inteiro, e houve quebrantamento, houve avivamento, houve conversões, porque a Bíblia está sendo pregada em nome de Jesus. E que o púlpito odierno precisa hoje, o púlpito odierno precisa, não é de historinhas, não é de filosofias, que a filosofia sempre foi a maldição na vida da igreja, continua sendo a maldição na vida da igreja. O que o púlpito precisa não é de filosofia, o que o púlpito precisa é de Bíblia, palavra de Deus, mensagens positivas da palavra do Senhor, é entender e compreender a palavra, é viver a palavra, pois só aí, meu irmão, minha irmã, haverá avivamento no nosso século em nome de Jesus. Você quer impactar a sua geração? Quer impactar a próxima geração? Vamos então buscar o avivamento. Como Isaac precisava de água, se não tivesse água ele ia morrer. Vamos buscar avivamento, porque sem ele nós vamos morrer. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de se voltar a Deus, dessa busca do Senhor. Nós precisamos novamente sentir a presença de Deus. Nós precisamos novamente sentir o toque do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos sentir novamente a empolgação dos cultos, a empolgação de sair da sua casa, se arrumar, se aprontar e vir na igreja com alegria, satisfação, prestar culto ao Eterno em nome de Jesus, porque aqui Deus se revela ao seu coração, Deus se manifesta a sua vida. Na sua casa também você vai orar na sua casa, no seu quarto, vai ali, tranca a porta, vai orar, buscar a Deus, ali também Deus se manifesta na sua vida em nome de Jesus, e aqui na igreja também em nome de Jesus, e você começa a sentir novamente o calor do Espírito Santo, e você começa a ser envolvido pelo Espírito Santo. Aí então, meu irmão, nós vamos avivar Cascavel, vamos avivar o Paraná, vamos avivar o Brasil e vamos avivar o mundo em nome de Jesus, porque será um reencontro com a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Não são os dogmas, é a palavra de Deus. A igreja verdadeira é aquela que está na palavra de Deus, independentemente da placa, independentemente da denominação. Igreja verdadeiramente igreja é aquela que vive a palavra de Deus. Não é filosofia, não é ideologia, não é achismo, não, é pregação da palavra de Deus em nome de Jesus.
pregação da Bíblia, da palavra de Deus. E esta Bíblia diz, e eu repito, é melhor ser doente e ir para o céu, do que o teu corpo perfeito e ir para o inferno. Ah, pastor, quer dizer que Deus não tem poder para curar? Não, mentira, Deus tem poder para curar sim, Deus cura sim, Ele tem todo o poder sim, mas se não curar, Ele não tem obrigação de curar ninguém, cura se Ele quiser. O importante é a sua alma. O importante, meu irmão, minha irmã, você estar salvo pelo poder de Deus. E quando você busca a Deus, a palavra de Deus, Deus abençoa você, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, a sua casa. Comece a experimentar algo novo, que é a presença de Deus na sua casa, que é Deus caminhando com você, é Deus andando com você, 24 horas por dia, em nome de Jesus Cristo. É você fazendo da oração não algo ridículo, sem sentido, mas algo prazeroso. Você vai dizer, eu estou falando com o meu Deus, e eu estou sentindo na pele a presença do meu Deus, e Ele está aqui em nome de Jesus Cristo. Quem não experimenta avivamento, começa aqueles cultos mortos, dizendo, vamos agora ter uma oração invocando a presença de Deus. Como é que você vai invocar quem já está presente? Você vai agradecer pela presença do Senhor, você vai sentir a presença de Deus. Aí é um culto vivo, de uma igreja viva, que adora ao Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Não é ladainha, não é decoreba, não é ensaio, é ação do Espírito Santo de Deus. O Ministério do Louvor não sabia os primeiros cânticos que iam cantar, eu não sabia o cântico que o Freire ia cantar, mas o Espírito conduziu, as primeiras músicas foi de acordo com o solo, de acordo com a pregação, etc., em nome de Jesus, que o Espírito Santo age nesta igreja, em nome de Jesus, meu irmão. Avivamento não é algo opcional, avivamento não é algo secundário, avivamento não é algo a mais, não é um luxo a mais, não é entretenimento a mais. Avivamento não é acessório, avivamento é principal, e você precisa, meu irmão, beber desta água que Abraão bebeu, é o pai da fé, que ele bebeu, você precisa beber desta água também em nome de Jesus, você precisa beber desta água em nome de Jesus, mas para que você beba, você precisa repreender o filisteu e tirar este entulho que está impedindo o pleno avivamento na vida da igreja, em nome de Jesus. Abacuque orou, aviva, Senhor, a tua obra. Meu irmão, começa a orar por avivamento em nome de Jesus. E ele já começa dia 6, 7, 8 e 9 de novembro. Na campanha Minha Esperança Brasil, e lá no culto, no ginásio do Colégio Ideal, já começa avivamento em nome de Jesus. Mas ele começa também aqui agora na sua vida, porque se você está ouvindo as verdades da palavra do Senhor Deus, não são as verdades do reverendo Edinaldo Batista Ribeiro, são as verdades da palavra do Senhor Deus. Não são as verdades de um bacharel em teologia que lhes fala, não, mas são as verdades da palavra do Senhor, independente de títulos, é a verdade da palavra do Senhor em nome de Jesus. Leia a Bíblia, tenha dúvidas, leia a Bíblia, qualquer Bíblia, leia e descubra e tenha um encontro com verdadeiro avivamento, como John Calvino, como Lutero, John Wesley, Carlos Wesley, John Wickfield, como Daniel Holland e tantos outros avivalistas que descobriram que são salvos pela graça, e que tantas pessoas estavam indo para o inferno, achando que as obras iriam salvá-los. A obra não salva ninguém. A grande mentira, disso repito e provo, fora da caridade não há salvação, isso é de Allan Kardec, é mentira, porque a Bíblia diz que sem obras, as obras não salvam ninguém, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 9, não de obras. A esmola livra da alma do inferno e purifica todo pecado. Mentira, só o sangue de Jesus que nos purifica do pecado e nos livra do inferno, só o sangue de Jesus. Então vamos buscar avivamento em nome de Jesus. E época de avivamento, encerro de vez, é quando nós pregamos com ousadia a palavra do Senhor, com muito amor, com muito carinho e ousadia, pregamos a palavra do Senhor. Não falamos aquilo que a multidão quer ouvir, mas aquilo que Deus manda falar,
que está na sua palavra, pois disso depende a salvação das pessoas, em nome de Jesus. Às vezes queremos ser muito gentis com as pessoas, muito gentil, né? Agradáveis, e deixamos de falar a verdade da palavra, e a pessoa morre e vai para o inferno. Aí chega lá no céu, quando você chegar no céu, a pessoa morre e vai para o inferno, você chega no céu, Deus vai requerer o sangue da pessoa das suas mãos, porque você deixou de falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra, vamos viver a palavra, em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Fale com Deus. Ministério Louvor. Tem uma música muito linda. Todos necessitam de um amor perfeito. Gostaria que todo o Ministério Louvor viesse à frente cantar. Vamos usar só o teclado agora. Nós vamos cantar aqui na frente, todo o Ministério Louvor, só o som da Maressa tocando para nós. Nós vamos cantar, todo o Ministério Louvor, você quer do Ministério Louvor, vem aqui na frente, vamos cantar aqui em nome de Jesus. Queria a igreja colocar em pé em nome de Jesus, vamos cantar essa canção. Eu quero destacar bem a letra desta música. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Só o som com a Maressa ali, nós vamos cantar o Ministério Louvor todo, e você vai cantar também em nome de Jesus. Preste bem atenção nessa letra, pense no familiar seu, e vamos orar por avivamento nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Louve a Deus com todos os instrumentos agora. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Só a igreja, só a igreja, só a igreja, só a igreja. Só a igreja. Sem os instrumentos, só as vozes. Que o Ministério Louvor cante juntos nos microfones. Só as vozes. Só as vozes. E
Continue as vozes. Para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo terminar a luz. Aleluia. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo terminar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Só o teclado tocando. Solando o teclado. Faça uma oração agora, meu irmão, minha irmã. Faça uma oração agora em nome de Jesus. Por um familiar seu que ainda não conhece a verdade. Por um familiar seu que está perdido. Que está sendo cego. Que não conheceu ainda o poder da palavra. Um familiar seu que o filisteu jogou em entulho e ainda está com o poço entulhado. E Deus vai te usar como Isaac para desentulhar esse poço em nome de Jesus. E se alguém entrou aqui nessa noite sem salvação, o Senhor te salva hoje. Receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje em nome de Jesus. Você entrou aqui sofrendo, achando que Deus não se importa com você, isso é mentira. Deus se importa com você sim. Ele vai dar um basta ao seu sofrimento em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra do Senhor, por tudo o que aconteceu aqui, Senhor. E por estes nomes estão sendo mencionados diante do Senhor, pessoas que ainda estão com os poços entulhados, pelo encobrimento e a negligência de certas verdades bíblicas. Mas queremos, como Isaac, tirar esses entulhos, ó Deus, em nome de Jesus, para bebermos desta água que Abraão bebeu, que Isaac bebeu, que Jacó bebeu. No avivamento nós também, ó Deus, vamos gozar um pleno avivamento em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós, amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço ao seu lado em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.